Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. Em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que observam os diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior, em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande número de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a ele, sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização da particularidade da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, eles falam sem palavras. Nos refolhos da consciência, filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Fazem, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então vamos continuar com esse fundo musical, levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, voltar os nossos pensamentos para esta casa de oração, nos concentrarmos nos objetivos que nós viemos aqui buscar, sejam eles qual for, esclarecimento, evolução espiritual, entendimento, mas o mais importante de tudo é nós estarmos aqui, não só o corpo físico, mas os pensamentos, a fim de que nós possamos nos tornar receptivos a todas as energias que aqui estão sendo manipuladas. Vamos nos concentrar em qual é o nosso objetivo. Qual seria o nosso deslocamento até essa casa de oração, em busca do quê? Se nós viemos até aqui, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a fim de que nós possamos encontrar aquilo que aqui viemos buscar. E com isso rogamos a todo espírito a dar a luz que está aqui conosco, nos auxiliando, nos incluindo, nos energizando, que ela consiga chegar até nós com as palavras de consolo, com as energias de esclarecimento e de auxílio, conforme o nosso merecimento e a nossa posição evolutiva perante a essa encarnação. Com isso, rogo a todos os irmãos elevação espiritual, em especial a esses irmãos que estamos aqui e também aos irmãos que estão em nossos lares. E todos eles recebam também essas energias que nós estamos aqui recebendo. Com a graça de Deus e Jesus e da Mãe Santíssima. Que assim seja. Convido nosso irmão e cantar a missa doutrinária da noite de hoje. Boa noite a todos. Convido a todos para abrirmos o coração, para tornarmos
os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, num convite de aproveitamento à nossa encarnação, para que possamos nos edificar em virtudes, nos burilando nas imperfeições morais, como diz Emmanuel, nos valendo das duas asas do amor e da sabedoria para sermos conduzidos pelo Cristo à presença de Deus Pai. Nosso tema de hoje, uma reflexão de anotações de Allan Kardec, nosso codificador da doutrina espírita, e que também abstrair da leitura das obras de Kardec. Então, para que a gente possa fazer um melhor aproveitamento, eu convido a todos para que a gente possa não só nos valermos do raciocínio, da inteligência, porque vai ser um pouco exigido de todos hoje, mas também o sentimento, para que a gente possa reter essas bênçãos e bem aproveitar, porque não adianta a gente adentrar uma casa espírita, como disse o nosso irmão, receber boas energias, e aí sai daqui, alguém já corta o carro no estacionamento, já tudo que recebeu aqui vai por água abaixo. Então vamos procurar também reter essas bênçãos e colocar em nós mesmos, na prática do bem, na busca do desenvolvimento dessas virtudes. Então comecemos assim, na nossa leitura, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que ele diz: o jugo leve, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A época de Jesus, numa passagem mais direta a agricultores, servidores humildes, o jugo é aquela parelha de madeira que a gente põe no pescoço do boi, para que ele seja conduzido ou no arado ou na carroça. Às vezes 2 bois, a gente bota um junto com o outro, e eles ficam atrelados ao que eu direcionar. Todo mundo entendeu até aqui? Senão a gente explica de outra forma também, né? Bom, então esse é o jugo que Jesus está nos ofertando, dizendo que o jugo dele, pega o meu, que é suave, que é leve. Nas explicações, é muito breve, esse foi o item 1 do capítulo 6, o Cristo Consolador, e no item 2, então, o esclarecimento aqui nas anotações que o Kardec achou por bem colocar para a gente, que diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Então tem uma condição. Essa condição está na lei, por ele ensinada. A lei que Jesus ensinou. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Dentro
dessa parábola que Jesus nos propõe e das anotações que Kardec aqui coloca, podemos fazer uma abstração muito ampla, que poderia dar um congresso, como todos os ensinamentos de Jesus, que todas as palavras já eram um ensinamento, uma parábola e tudo mais. Então eu vou tentar abstrair alguns aspectos para que possa conduzir a todos num cenário, num contexto, para que cada um faça a absorção do aprendizado do texto. Todo escritor, ele conta com o contexto do leitor, para que se faça, o leitor faça a interpretação e absorva, no nosso caso, o aprendizado, citando as leis. As leis que começam lá na época de Moisés, há uns 3.000 anos atrás, que nos apresenta um Deus único e traz os 10 mandamentos, as leis, e depois vem Jesus para exemplificar as leis com sua sintonia, sendo o próprio amor encarnado nessa breve passagem. Claro que Jesus é muito mais do que isso. Nós espíritas, principalmente, temos a obrigação de ver Jesus como alguém que era antes do nascimento na manjedoura e alguém que continua depois da crucificação. Então, lidando com essas leis, na codificação do Espiritismo, que depois, então veio Moisés, apresentou as leis, Jesus serviu de exemplo, e agora chega o Espiritismo para nos esclarecer, sendo a chave do entendimento do que poderia faltar, dizendo que o Consolador prometido, que Jesus nos indicou, é as revelações dos Espíritos, para Espíritos. Jesus nos fala para o Espírito que somos, não fala para homens, mulheres ou encarnados, fala para nós todos como Espíritos. E aqui já começa um primeiro entendimento, porque temos que dar um contexto para o entendimento de Deus. Quando eu vejo que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, e eu me identifico como sendo seu filho, eu estou me vendo como espírito, não apenas o Alexandre encarnado nessa breve passagem, nessa existência. Isso é importante. Quando alguém pergunta para você quem é você, antes de responder materialmente nos valores transitórios, pense nos valores eternos. Tudo que vem de Deus é eterno. Então, pensando em valores eternos, primeiramente, e esse é o convite no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, é servirmos a Deus Pai, é vermos em tudo oportunidade para o engrandecimento de valores eternos, valores do Espírito. Então, quando perguntados quem é você, lembre-se de se identificar como sendo um filho de Deus, como sendo um Espírito eterno e que tem por irmão mais velho Jesus. Não é pouca coisa, filho de Deus, irmão de Jesus, sabedores que somos de que Deus Pai em todas as suas criações é perfeito, também podemos nos identificar como não sendo porcaria. Deus não faz porcaria. Se somos filhos de Deus, lembre-se que por mais equivocada que seja a decisão que possamos tomar, Deus nos ama. E esse amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é aquele que, independente da decisão equivocada, ainda que eu tire a minha vida, não importa, Deus vai continuar me amando. Então, quando questionado se você é merecedor do amor de Deus, é merecedor de dádivas que Jesus nos concede, responda que sim, porque já somos herdeiros de Deus, somos seus filhos, somos merecedores, fomos criados nessa condição. Criados na condição de que Deus existindo antes de nós, o amor já existia.
Então, quando criados com esse DNA divino, esse amor em nós, cabe a nós fazer brotar essa luz. Toda semente jogada ao solo anseia por crescer, por dar o seu melhor. E assim, essa é a lei. Somos criados com a lei do progresso em nós. Estamos permanentemente melhorando, embora não nos identifiquemos muitas vezes. Mas é importante nos darmos conta que somos espíritos eternos, porque a hora que meu irmão desencarnar, o meu pai, meu filho ou minha mãe, ele deixa o corpo, e eu vou precisar desse entendimento para não entrar em desespero. Porque se eu sou um espírito eterno, meu filho também é. E o amor, os valores eternos, o que eu sinto pelo meu filho continua. Se eu desencarnar hoje, o amor que eu tenho pelo meu filho permanece, são os valores eternos. Aquelas desavenças, aquilo que eu chamo de ódio, que é a falta de amor, irritações, brigas, mágoas, posso até levar para uma outra encarnação, mas aquilo uma hora desaparece. Porque nós somos criados para a perfeição. Então eu falei um pouquinho de Deus, mas gostaria de falar apenas de duas questões do Livro dos Espíritos. Mais especificamente, duas questões que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é de onde se origina o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu falo na terceira parte do Livro dos Espíritos, eu estou falando de Evangelho, estou falando de Jesus. E quando eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou dando uma continuidade ao esclarecimento, às explicações. Então, nos diz a primeira questão: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E a única verdadeira para a felicidade do homem. Opa, então olha aqui. Única e verdadeira felicidade. Quem quer ser feliz? Né? Lembre-se daquela passagem de Mahatma Gandhi, quando questionado: Mahatma, qual é o caminho para a felicidade? E Mahatma responde: não há um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Porque o caminho é a harmonia com as leis de Deus, a sintonia. Buscar essa sintonia com as leis de Deus. Ele vai dizer logo em seguida, na outra questão que a gente vai ler, 617, que todas as leis da natureza são leis divinas. Deus, todas as questões são... Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é autor de todas as coisas. Então, quando nos mostra que Deus é o autor de todas as leis, de todas as coisas, e de que a lei divina é a lei da natureza, essas leis, lei da gravidade, lei da termodinâmica, que a sociologia também tem, as leis que a ciência identifica, são todas leis divinas. E que o homem, para ter a verdadeira felicidade, não é depois do desencarne, é aqui que começa hoje. Nós somos feitos para sermos felizes. Nós somos criados, destinados a buscar a perfeição, que é o nosso norte. Quando Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, nas anotações de Levi, no capítulo 5, o último versículo, 48, nos diz: sede perfeito igual ao meu Pai. De uma maneira carinhosa, Jesus está nos dizendo que somos imperfeitos. Por favor, aceite. E que cabe a nós buscar sempre dar o nosso melhor. A constância do estudo, do aprendizado, a constância de buscar em tudo que fazemos, sermos o melhor de nós naquilo, procurar dar o nosso melhor em tudo que fazemos, porque quando não o fizemos, nós estamos contrariando leis de Deus. E ele vai dizer: essas leis lhe indicam o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, o dever. Ora, e o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis. Então, se você quer a verdadeira felicidade e única, procure se sintonizar com as leis de Deus, que são as leis da natureza. Mas afinal, leis, que são leis? Leis
que estabelecem o que eu devo ou não devo fazer. Leis que vão tratar das relações de eu com Deus, eu comigo mesmo perante a minha consciência e eu para com o próximo. E esse é o tema de hoje. Eu espero que vocês guardem pelo menos essa parte. Leis que estabelecem relações, que vão nos falar do que eu devo, ou seja, do dever, o que eu devo ou não fazer, e fala dessas relações que é o amor. Então, leis que vão estabelecer regras sobre essas relações de amor, que são eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo. E esse é o convite para que a gente exercite isso na vida. Não tem problema nenhum em ter dinheiro, em possuir bens, em ter carro, propriedades, nada, não tem problema nenhum. Porque, na verdade, como diz no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não possuímos nada. Nós, na verdade, temos por empréstimo o que Deus nos concede como usufrutuários. Então, é o que fazemos com o que temos. Isso é que é o que vem primeiro. É o mais importante. Quando eu digo meu carro, meus óculos, meu casaco, meu diploma, porque eu fiz uma faculdade, meu filho. Quando eu estou dizendo esse meu, na verdade, se eu desencarnar agora, o que eu levo? Nada disso é meu. Poderia dizer que eu levo o perdão, a indulgência, a benevolência, a paciência. Né? Então, é esses valores que eu tenho que desenvolver. Para quando eu desencarnar, deixando o corpo que é essa veste, essa condensação fluídica de energias para que eu possa interagir na matéria, procurando desenvolver os valores eternos, valores morais, me burilando, me aperfeiçoando nas minhas imperfeições e desenvolvendo, me aperfeiçoando nas minhas virtudes, me burilando nas minhas imperfeições morais e desenvolvendo as minhas virtudes morais. Quando eu exercito a paciência, seja com o cachorro do vizinho, com a briga do lado, o som do domingo que o outro coloca o dia inteiro, seja com o que for, com a sogra, com quem tem problema com sogra, eu graças a Deus não tenho. Então, mas seja da maneira que for, que te é exigida a paciência e você exercita, você adquire a paciência e você exercita mais ainda, você desenvolve mais paciência, que são valores que quando eu desencarno, com o meu perispírito me compondo, eu em espírito levo comigo, e isso ninguém me tira. Mas vejam bem, eu não estou falando daquela paciência que eu ainda estou trabalhando, aquela paciência que se eu for tocar um violão aqui, começar muita gente a conversar, bater, não sei o que, tal, daqui a pouco para aí, vamos fazer silêncio, eu não estou conseguindo concentrar, não consigo tocar. Quer dizer, a paciência que eu perco, essa ainda não é minha, eu estou exercitando, mas aquela paciência que eu já tenho, que já é minha, que eu consegui, essa eu desencarno e levo comigo. Agora, aquele que não exercita a paciência, é uma pessoa irritada, é uma pessoa briguenta, ela é revoltada, ela não aceita a vontade de Deus, e ela não exercita mesmo. Então, a pouca paciência que ela tem, ela perde. E Jesus nos diz, através de parábolas, que quem pouco tem, até o pouco será tirado, e aquele que tem muito, mais lhe será dado. E assim, nos conduzimos a essa leitura das leis, em que diz, a lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis. No livro Pensamento e Vida, na psicografia de Chico Xavier, há um capítulo específico chamado Dever. Eu vou ler só um trechinho, já que a gente está falando do que a gente deve fazer e o que não deve fazer, né? E diz assim, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina.
para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedecem às constelações na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para o movimento das máquinas que o transportam. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça para a responsabilidade, para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Ou seja, quando eu comungo com a natureza, me harmonizando com as leis da natureza, buscando as energias das águas, das plantas, do sol, das árvores, dos rios, e eu sinto esse amor em mim, e uso essa energia toda canalizada para a prática do bem, me burilando nas imperfeições morais e procurando desenvolver em mim as virtudes através da prática da caridade, eu me identifico como um instrumento, um co-criador na obra divina. E esse é o convite. Não há nada de errado em procurar o bem para si mesmo. O problema é quando eu faço só isso. A gente tem que concluir a frase. É procurar o bem para si mesmo e para o próximo. É procurar o bem comum. Egoísmo é procurar o bem para si apenas. Mas quando me identifico como co-criador na obra divina, me melhorando e contribuindo para a obra do Pai, esse é o propósito. E na questão, então, 617, que é a segunda e última que eu vou ler, vai dizer que todas as leis da natureza são leis divinas, posto que Deus é autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Fora da caridade não há salvação. Então, para a gente realmente ter um entendimento, para a gente ser tocado no coração, porque a obra em nós é de Deus. A obra é de Deus. Não somos nós que criamos energia em nós e fazemos alguma coisa. Eu vou procurar dar um exemplo. Quando temos a passagem do samaritano, vocês lembram da passagem do bom samaritano? Que ele está indo lá, e aí é assaltado, e ele acaba batendo nele, ele fica ali todo quebrado, ele passa um que é um religioso, não dá bola, vem outro também, não dá bola, e daqui a pouco vem o samaritano e olha e ajuda, e aí Jesus pergunta, pô, tá, mas então, quem é que era o bom? Quem é que ajudou? É o que ajudou, que era o que fez a caridade mesmo, era o bom, né? Mas ali tem na passagem, quando a gente lê com mais atenção, a gente vai ver assim, ó, que esse que ajudou, ele foi tocado de compaixão. Esse detalhe é importante, porque a compaixão não nasce nele, não vem dele. Não foi ele que teve compaixão. Foi o amor de Deus que tocou o coração dele. Quem teve a compaixão foi Deus. E essa energia, esse amor que tocou ele, moveu ele de compaixão, e ele, movido de compaixão, foi ajudado. Não sei se consegui clarear um pouco aqui. Tudo bem? Pelo menos assim é um entendimento que eu pude pegar. Esse exemplo eu estou trazendo de uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Não é bem meu, mas eu acho que serve quando a gente vai lidar com as traduções, principalmente quem procura ir mais no grego para pegar a tradução no original, né? Que todas as traduções do Novo Testamento são de origem grega, e a gente tem muitas controvérsias, inclusive a palavra inferno, que não teria no grego, ela vem do latim,
não vamos adentrar nessa parte. Então, aí vem o sábio estuda as leis da natureza, que é o homem de bem. O sábio estuda as leis da matéria. E vem o homem de bem que estuda as leis da alma e a pratica. Porque não basta nós ter um entendimento aqui do que é o perdão. Se eu não praticar, não entra dentro. Tem que ser tocado. Né? Quando a gente lê no livro Boa Nova, naquela passagem para explicar o que era o reino de Deus, né? O Hanan aparece para Jesus e Jesus diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, e que nós entremos com o cinzel da boa vontade, né? Que a gente entre com uma boa vontade para que Deus Pai trabalhe em nós. Que a gente entre com os sentimentos e o formão, vamos dizer, que se bate no cinzel para trabalhar, a matéria a ser trabalhada, o mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. E aí nos diz, aí Kardec, nas suas anotações da questão 617, entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis da física, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras se referem especialmente ao homem em si mesmo, o homem com ele mesmo. São as leis que tratam do homem com ele mesmo. E do homem com suas relações com Deus. E outras leis que tratam do homem com relação com seus semelhantes. Então, aqui é o nosso tema de hoje. Eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo. Que regido por essas leis, que quando eu cumpro as leis, eu cumpro o dever. Leis que estabelecem a relação de amor, de eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo. E diz, essas leis, né, que são as leis da física, mais essas leis que estudam a alma, elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. E é isso que a gente está fazendo, procurando entender sobre as leis morais e fechando, então, agora, voltando à parábola do jugo, para que a gente tenha um entendimento completo, para que cada um possa absorver o que lhe cabe no momento, entrando apenas com contexto. Então, quando Jesus fala que o jugo é leve, ele diz, esse jugo depende de uma condição, a condição de assistência e felicidade que promete aos aflitos. Porque vocês imaginam, vou esclarecer mais um detalhezinho. Esse capítulo 6, o Cristo Consolador, ele está colocado da seguinte forma. O Kardec realmente tinha uma genialidade muito grande na sua pedagogia. Ele colocou na primeira bem-aventurança, no capítulo 5, e em vez de continuar desenvolvendo as bem-aventuranças até o 10, como ele fez, ele colocou a bem-aventurança dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, e logo depois o Cristo Consolador. E aí continua com as bem-aventuranças, que poderíamos dizer que são regras, que são de condutas, para nós, que falam do comportamento. São orientações para que a gente possa desenvolver virtudes e bem viver. Né? Mas quando ele fala em aflitos, ele diz, no mundo vós tereis aflições. Né? Mas bem-aventurados os aflitos. Então, faltou essa explicaçãozinha aqui para a gente poder concluir com a leitura. Quando uma criança vai nascer, a mãe tem dor, não tem jeito, né? O pai e o filho também. Então pensem na dor como sendo algo que Deus permite, porque se a dor não tivesse um propósito, Deus Pai, em sua infinita sabedoria, bondade e misericórdia, já teria eliminado a dor. Mas Jesus nos diz, no mundo vós tereis aflições, porém,
quando ele diz bem-aventurados os aflitos, ele nos apresenta que quem tem esse consolo, né? Nós estamos lendo o capítulo Consolador Prometido, que desculpe, Consolador Prometido é a instrução dos Espíritos, né? Prometido por Jesus. Jesus é o Cristo Consolador. Quando nós estamos lendo o capítulo Cristo Consolador, e a gente faz a referência antes aos aflitos, a gente está falando que por não seguirmos as leis de Deus, a gente cai em aflições, a gente cai em sofrimentos. E quando sequer eu não busco o norte, porque uma coisa é a gente buscar a sintonia com as leis, e a outra é seguir o nosso norte. Qual é o norte? Sede perfeitos igual ao Pai. É procurar estar sempre buscando a perfeição. Isso é importante perceber, porque se a gente for tentar conseguir o equilíbrio ou a felicidade materialmente, isso não existe. Eu consigo a felicidade, daqui a pouco eu perco. Eu consigo o equilíbrio, eu perco. Porque eu tenho que, na verdade, estar permanentemente buscando isso. Isso significa que quando eu tenho um entendimento correto das questões que a vida me apresenta, eu não tenho mais dificuldade nem obstáculos, eu vejo como oportunidade. Ninguém tem mais problema na vida, todo mundo vê como oportunidade, como desafio, porque sabe que dali vai extrair o aprendizado para o espírito, pois esse é o sentido de estarmos encarnados. Estarmos encarnados, porque uma vez que a gente tem um aprendizado, uma vez que a gente tem um determinado grau de evolução, o nosso planeta evolui junto. Não é assim? Então, quando ele apresenta as aflições e nos apresenta bem-aventurados os aflitos, porque aquele bem-aventurado é quem sabe por que sofre. Nós temos esse entendimento de que somos espíritos eternos, não nos faz indolores, não nos faz imune à dor. Teremos dor também, mas não desespero. Agora imaginem aquele que não acredita em Deus, aquele que investiu tudo no patrimônio, investiu tudo em ter uma boa saúde, ter um bom emprego, estruturou a família com bens, tal, todo mundo lá, né? Muito bom. Meu outro filho faz até medicina, com tudo pagando, faculdade e tal. Mas na hora que o filho desencarna, ele tem uma grande aflição. Na hora que ele chega para o médico, e o médico diz: meu irmão, você está com câncer terminal, você tem meses de vida. Quer dizer, todo aquele patrimônio que ele montou, aquilo tudo não serve para nada. Imagine a aflição que é para uma pessoa dessas, para um materialista. Então, Jesus nos dá o consolo, Jesus nos é o Consolador, é o Cristo Consolador, porque Ele nos mostra o entendimento disso. Isso nos conduz a nunca entrarmos, a termos condições de nunca entrarmos em desespero. Porque essa condição está na lei por Jesus ensinada. Lei não era como eram para os fariseus, hebreus da época, que eram regras escritas ali no livro. Se são as leis da natureza, tudo que Jesus disse, tudo que Ele ensinou, com palavras ou sem elas, como por exemplo nascer numa manjedoura, olha a humildade que Ele está nos ensinando, sem dizer uma única palavra, só simplesmente nascer naquela condição. Então todos os ensinamentos, todas as leis de Deus, elas têm que ser respeitadas. E elas sendo respeitadas, essa é a condição. Seu jugo, o jugo de Jesus, é muito leve, mas seu jugo é a observância dessas leis. Esse jugo é leve e a lei é suave, porque ela diz sobre relações de amor, é a lei do amor, as leis de amor. É muito leve. Imagina um Chico Xavier desencarnando, alguém que passou a vida inteira exercitando o desapego. E imagine esse pai que não tem ainda sequer o entendimento de que Deus existe, de que a vida continua, de que Ele é um Espírito eterno, de que o Filho morre, mas deixa o corpo, mas o amor que Ele tem pelo Filho é só uma questão de tempo, eles vão se reencontrar, e conforme o grau de evolução, já estão praticamente juntos. Olha quanto consolo,
Então o fardo daquele materialista ali vai ser muito pesado. E aquele que tem um outro, o fardo do amor, que é o Chico Xavier, que exercitou a vida inteira, quando desencarna, o que ele leva de equívocos, de coisas ruins que ele fez, de maldade, né? É muito leve. Agora, você está atrelado, amarrado às leis, vinculado às leis, e se você cumpre todas elas, também é muito leve, muito suave. Porque pelo amor, como Jesus, quando conversa com Pedro, nos dizendo assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Jesus, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sonda os corações, tu sabes de todas as ovelhas, de todas as pessoas, conhece todos um por um, conhece todos os sentimentos, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele não sabia mais o que responder, porque ele já tinha respondido. Eu fico imaginando quando Pedro é perguntar pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu acredito que ele deve ter visto que Jesus tinha algum ensinamento naquilo, mas entre entender, pegar na hora, porque o amor para essas compreensões não é tão simples assim, né? Se a gente está exercitando, se a gente está num grau de leveza, a gente talvez pudesse ter aprendido nessa passagem de Jesus, como quem diz assim: ele não perguntou para o Pedro: tu tem diploma, tu tem curso superior, tu tem família, qual é a tua propriedade? Não perguntou nada disso. Como se a nos mostrar que a única condição é amar Jesus. Pense nisso. O amor que cobre a multidão de pecados. O amor que nos transforma. Que nos transforma até o nosso fardo em leve, o nosso jugo, o nosso vínculo em suave, que tudo nos alivia, que nos cobre a multidão de pecados. Essa era a passagem que eu gostaria de ter comentado com vocês, era o que eu tinha trazido para hoje, e gostaria de fazer um encerramento com o violão. Convido aqui o nosso condutor da casa na noite de hoje. Eu convido os nossos passistas a tomar as atividades. O nosso irmão Alexandre vai fazer a nossa prece em forma de oração com o violão. Eu peço a todos se concentrarem, se sintonizarem com as energias que aqui serão proferidas, que estão sendo ministradas, tentarem sintonizar com as palavras que aqui são proferidas, para que vocês se tornem receptivos para todas as energias que aqui estão sendo manipuladas. Se lembrem que somos merecedores do amor de Jesus. Pensam o que quiserem, independente dos equívocos que possamos ter cometido no passado. Deus Pai nos ama e ponto. Ele não tem condição, Ele não põe condição. Não se sintam medíocres pedindo ao Pai como se estivessem como mendigos. Somos filhos. Podemos pedir um entendimento, até a vida agradecendo. Convido a todos a fecharem os olhos, quem assim o desejar. E com um pensamento elevado a Deus Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, a Maria, Mãe de Jesus, a Ismael, guia de nosso Brasil, a doutora Bezerra de Menezes, com suas bênçãos de saúde, bem como seus mensageiros e nosso anjo da guarda, dizermos ao Pai assim: gratidão, Pai, por mais um dia de vida encarnados, por tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão, Pai, pelas energias salutares que nos chegam na noite de hoje. Nos ilumine para comungarmos em Tua obra com as energias que nos
nos chegam da natureza, das águas das fontes, dos rios, dos mares, dos campos, dos vales, dos montes, do sol, da chuva, de todos os verdes da natureza, para que brilhe a nossa luz, com muito amor, muito carinho, muita alegria, muita saúde, muita paz. Que o amor de Jesus nos ilumine a consciência para a escolha no bem, nos toque os corações, aformoseando nossos sentimentos, desenvolvendo em nós habilidades para o trabalho do bem, voltados à prática da caridade. Nos ilumine, Pai, na coragem de enfrentar a nós mesmos, na fé, na esperança. Nos ilumine, Pai, na resiliência, na resignação, aceitando a Tua vontade, para que possamos nos colocar no maior controle de nossa mente, nossa psique, nossas emoções, nossas sensações, nos sentindo mais fortes, mais felizes, mais saudáveis, com a alegria de viver e o entusiasmo pela vida, gerando alívio a dores, a sofrimentos, a pensamentos tormentosos, nos enchendo de pensamentos positivos, voltados para a prática do bem, a prática do amor, voltados para a caridade. Nos rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, abençoando nossa água, nossos animais domésticos, nossas plantas. Nos rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que nós amamos, que nos amam, nossos amigos, nossos familiares, também nossos vizinhos e nossos inimigos. Bênçãos de fraternidade, Pai. Nos ilumine para que possamos nos fortalecer em corpo e espírito para o enfrentamento de nossas provas e expiações, individuais e ou coletivas. Que essas bênçãos sejam retidas por nós, que bem saibamos compartilhá-las nas oportunidades quando assim se fizerem, mas que acima de tudo saibamos nos valer da nossa inteligência, da nossa saúde e das bênçãos recebidas na noite de hoje para a prática do bem, a prática do amor, voltados à prática da caridade. Gratidão, Pai. Nos ilumine para que possamos voltar a nossos lares melhor do que quando aqui chegamos. Dai-nos a bênção do entendimento, da compreensão, bênçãos de paciência, de piedade, de compaixão, bênçãos para a solidariedade, a cooperação, a união. Por todas as bênçãos, Pai, recebidas e irradiadas na noite de hoje, mais uma vez nos dizemos gratidão.